Olá, pessoas do signo de Libra, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao canal Vênus Mística. Para quem não me conhece, meu nome é Fabiana e essa é uma leitura geral. Então, por ser para muitas pessoas de signo solar, ascendente, lua e Vênus, tente adaptar as energias ao seu momento. Se você não encontrar ressonância aqui, procure os vídeos de outros signos que compõem o seu mapa. Lá você pode encontrar algum complemento ou maior ressonância mesmo, tá bom? Se sentirem necessidade, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que precisam receber esse recado. Lembrando que essas são energias gerais, então algumas pessoas já passaram por essa energia, outras estão passando, outras ainda vão passar. Tudo depende muito do que vocês estão captando do universo para vocês e do livre-arbítrio, das escolhas que vocês estão fazendo. Agradeço a todas as pessoas que deixaram suas mensagens de carinho, seus likes, suas inscrições no mês passado. Lembrando que é muito importante a sua participação, não só para que eu entenda aí que vocês estão gostando, que está tendo ressonância, mas que outras pessoas também recebam essa mensagem, porque é assim que o algoritmo do YouTube trabalha. E também para que o seu vídeo venha antes no próximo mês, já que, como regra do canal, os vídeos mais acessados e com mais participação são os vídeos que vêm antes no próximo mês. E Libra foi o quarto signo que mais participou no mês passado, então é o quarto signo que está subindo agora para a plataforma do YouTube no mês de setembro. Muitíssimo obrigada a todas as pessoas que participaram no mês passado e deixaram as mensagens de carinho, os likes. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreva, ative as notificações para saber sempre que um novo vídeo for disponibilizado. E eu tenho também um Insta, que é o Vênus Mística, lá eu deixo mensagens todos os dias para reflexão. Espero que gostem. Se tiverem interesse em uma leitura particular, o meu e-mail está aqui embaixo na descrição do vídeo. É só encaminhar um e-mail para mim, eu retorno para vocês com os detalhes. Então, por favor, não deixem o contato de vocês nos comentários. Eu já fiz a tiragem para a gente não perder tempo com o embaralhamento, como eu costumo fazer. E quero lembrar que este mês eu vou fazer a leitura com um outro tarô, tá? É a primeira vez que eu vou fazer a leitura, esse tipo de leitura para vocês com esse tarô, que é o tarô de Osho, tá? Porém, eu vou estar fazendo também a correlação com as cartas do tarô convencional. Vamos iniciar então? Desculpa pelos barulhos externos que eu não tenho controle. Iniciamos então o mês de setembro para Libra com duas cartas em bloqueio, a carta da não materialidade e a carta da culpa, tá? Que vem falar aí que algumas pessoas estão com um sentimento de vazio, e em certos momentos um sentimento de culpa. É como se vocês não tivessem conseguindo encontrar respostas para alguma coisa que não tá legal na vida de vocês, tá? A carta da não materialidade, ela tem correlação com a carta do Papa no tarô convencional e a carta do 8 do carta da culpa, né, que seria equivalente ao 8 de espadas no tarô convencional. Eu sinto que existem pessoas que estão se sentindo culpadas por alguma coisa que aconteceu, muitos por se sentindo culpados ou incomodados por uma situação, de repente, até de término de relacionamento, para alguns casos casamento, porque a gente tem aqui a carta do Papa, que também tem correlação aí com a questão do tradicionalismo. Então, eu sinto que existem pessoas que estão passando por relacionamentos muito complicados e estão numa fase de separação ou com a intenção de separar, e isso vem atrapalhando muito, aí vem trazendo muito desconforto mental para vocês. É como se vocês estivessem pensando muito em como agir, em como fazer, em não saber muito como conduzir as coisas, vocês não conseguindo enxergar meios de poder se desvencilhar de alguma coisa que vem incomodando vocês. Em alguns casos, existem pessoas que estão se sentindo extremamente presas em um tradicionalismo que não concordam. Existem casos onde pessoas estão querendo sair de um relacionamento e estão com dificuldades em saber como conduzir isso. E casos até onde já pode ter ocorrido uma ruptura e tá difícil entender como continuar
a caminhada, a jornada, né? Tentem adaptar aí a situação. Podemos estar falando também de contratos, então algumas pessoas preocupadas indo para um outro lado, né? Saindo da questão de relacionamentos, indo para um lado mais trabalho, material. A gente pode estar falando aí também de pessoas que estavam aí vivenciando um contrato, estão com medo de repente de que esse contrato venha a ser cortado e não saber muito o que fazer ou como conduzir para poder se proteger. Isso tudo está trazendo bastante incômodo, isso está trazendo bastante desgaste e medo, tá? Mas eu sinto aqui, apesar de não ter cartas de copas, eu sinto que muitas pessoas aqui têm relação com relacionamentos que estão chegando ao final ou que terminaram. Algumas pessoas não sabendo muito como conduzir, como seguir adiante, em alguns casos, inclusive, com sentimento de culpa, sentindo um peso muito grande em, de repente, ser as pessoas que estão querendo essa ruptura. Em alguns casos, simplesmente a dificuldade em saber como seguir adiante, não vendo muito saída. É como se para algumas pessoas não houvesse muita saída, essa é a única saída, uma ruptura seria a única saída, até porque a gente tem a carta também de âncora aqui, a carta da ruptura, ela tem relação com a carta da justiça e papa, por isso que eu estou relacionando aí para muitas pessoas com questões de relacionamentos mesmo, porque a gente pode... Justiça e papa, de repente vem à minha cabeça essa questão do tradicionalismo do casamento, tá? E aí a gente não precisa só falar de casamento de papel passado, e a gente também não precisa só falar de casamento, mas também de contratos, né? Porque é o tradicionalismo e a justiça. Então, tentem adaptar. Para algumas pessoas estamos falando aí provavelmente de términos de contratos, para outras pessoas estamos falando de términos de relacionamento. No momento, tudo isso tá trazendo muito incômodo, muito desconforto, a ponto de vocês meio que se sentirem assim, perdendo, sabe? A carta que vem em seguida aqui é a carta do renascimento, que é similar à carta do 10 de espadas, tá? Eu deixei as cartinhas juntas aqui até para ficar mais fácil de eu poder comentar com vocês o comparativo dos tarôs. E é como se esse momento de ruptura, ele chegou numa fase tão similar aqui ao 10 de espadas, né? Então chegou numa fase tão cansativa, tão fim de jogo. Chegamos ao final de determinada coisa que não é como se não houvesse saída, que o que a gente tem agora é renascer, né? A próxima etapa, quando se encerra um ciclo, a próxima etapa é iniciar um ciclo novo. Então é como se essa ruptura ela viesse trazer uma nova fase, um renascimento, porque existem coisas aí que não estão legais, existem escolhas a serem feitas, né? Algumas pessoas precisam aí tomar consciência das escolhas a serem feitas, porque a carta da consciência ela tem relação com a carta do carro, então é você saber como conduzir a sua vida, é você fazer escolhas e tomar consciência de que a sua vida, o seu caminhar depende de você. Depende de você extrair de dentro de você o seu equilíbrio, a sua luz. Veja que é como se saísse um Buda, né, de dentro dessa pessoa. Então, é como se você tomasse consciência do caminho que você deve seguir e do que é melhor para você nessa fase, nesse momento. E aí, quando você toma consciência do que realmente você deve fazer, do que realmente é o melhor, o mais certo a ser feito,
você consegue tomar o rumo da sua vida, você consegue determinar o que deve ser feito. E muito dessa ruptura está acontecendo por algum desgaste, tá? Muitas pessoas aí estão se sentindo rejeitadas ou negligenciadas, e aí é como se de repente uma sucessão de rejeições ou de negligências trouxesse a necessidade da finalização, da ruptura de algo, tá? Muitas pessoas se sentindo culpados e culpadas, talvez até não tem muito claro aqui para mim uma carta que fale de triângulos amorosos. Mas como a gente tem aqui a carta do forasteiro, que fala bastante aí sobre esse sentimento de rejeição, de negligência, a gente tem carta de ruptura e a gente tem carta de condicionamento, que tem relação com a carta do diabo, que vem falar muito da libido, de paixões. Eu sinto que em alguns casos, quero deixar bem claro, em alguns casos, pode ter havido aí uma pulada de cerca, e aí por isso esse sentimento de culpa, né? Alguém se sentiu negligenciado, essa negligência ela vinha se arrastando no relacionamento e fez com que chegasse num momento onde não soubesse mais como resgatar determinadas coisas que viessem dar suporte ao relacionamento, e aí é como se a única opção fosse você fazer uma escolha, e a escolha mais correta seria partir por uma separação, fazer uma escolha, partir por uma separação, saindo da situação onde você de repente não vê muito como consertar. Para muitas pessoas eu sinto que é isso, tá? Porém, ainda existe dúvida. Existe muita dúvida porque essa carta da Lua, ela tem relação com a carta de vidas passadas, e por isso que eu apresentei a carta da Lua, tá? A carta de vidas passadas, ela vem falar aí que algumas pessoas se sentem muito presas a determinada coisa, porque sentem que é um relacionamento longo, é um relacionamento que tá difícil de você abrir mão e seguir adiante, porque é uma coisa que já faz parte da sua vida há muitos anos. Podemos estar falando aí de pessoas que estão casadas há décadas, né? Ou relacionamentos que existem há décadas, ou podemos estar falando inclusive de pessoas que estão saindo de um relacionamento justamente porque se envolveram em um outro relacionamento onde sentem que tem uma maior conexão, talvez porque tenham encontrado aí alguém até que tenha relação com vidas passadas. Porém, essa carta ela vem falar da Lua, né? Ela tem relação com a carta da Lua, e ela vem falar também pra gente um pouco de dúvida. Então existem pessoas que, por mais que estejam passando por situações difíceis, pensando que às vezes o término é a solução melhor para a situação que está acontecendo, porque não vê muito como consertar algo, é como se quisesse renascer para uma nova vida, é como se consertar não tivesse condições. Então vamos tentar algo novo, vamos tentar o renascimento, né? Por quê? Porque houveram projeções, porque houveram expectativas que não foram atendidas. Muitas pessoas acabaram se adaptando a um relacionamento, veio a carta nos relacionamentos, veio a carta de condicionamento. Muitas pessoas aí acabaram meio que se adaptando a um relacionamento ou uma situação para poder aguentarem todo esse processo que passaram ao longo desses anos. Muitas pessoas presas em relacionamentos por conta de paixões desenfreadas, de em alguns casos relacionamentos tóxicos com manipulação, em outros casos relacionamentos que se seguraram muito por sexo, em outros casos relacionamentos que se seguraram muito porque uma das pessoas realmente é muito apegada, é muito apaixonada, é muito envolvida e tem dificuldade de fazer esse corte, tá?
E assim, no passado, nós temos... Gente, a gente tem a carta da justiça com julgamento no passado. Muitos de vocês já passaram, inclusive, por um divórcio. E é como se estivessem retornando numa situação, de repente, de um segundo casamento, tá passando por uma situação de divórcio novamente, ou uma situação de ruptura de um relacionamento que vem se estendendo há muito tempo. Para alguns casos, a gente vem falar aí de pessoas que estão saindo dos seus empregos e pensando, inclusive, em envolver justiça, tá? A carta além da ilusão, ela tem relação com a carta do julgamento, por isso que eu falei de julgamento, tá? E a carta da ruptura tem relação com a carta da justiça. Então, julgamento e justiça é você ser condenado ou não por algo, né? É você receber a sentença. Então, para mim aqui tá muito claro que para algumas pessoas, por isso que para mim tá muito claro que estamos falando para uma parcela muito grande de pessoas, estamos vendo situações de divórcio, situações de términos de relacionamentos longos, não necessariamente com papel assinado, mas relacionamentos longos, ou relacionamentos mesmo de pessoas que viveram junto, e aí por isso que aparece aí como se fosse um divórcio, né? Porque é o desligamento de um relacionamento já estável, digamos assim. Houveram muitas projeções, houveram muitas expectativas e, de alguma forma, essas expectativas, elas não foram, não sucederam com sucesso, né? Não houve sucesso, houve uma intenção, houve uma projeção de que as coisas acontecessem bem, de que fosse o relacionamento correto para sua vida, o amor certo, a pessoa certa, o relacionamento verdadeiro, estável, primeiro e último, ou simplesmente o último, e de alguma forma isso não foi concretizado. É isso. Essa leitura é especificamente para essas pessoas que estão passando por términos de contrato ou términos de casamento, de relacionamentos duradouros. Estamos vendo aqui relação com justiça, estamos vendo divórcio, estamos vendo separação, pessoas que mesmo apaixonadas, mesmo muito apegadas, por conta do apego ainda tem dúvida, mas muitas pessoas se sentindo negligenciadas, muitas pessoas sabendo que passaram aí, que é um relacionamento que se tornou um relacionamento tóxico, ou foi um relacionamento tóxico, ou por uma paixão extrema, ou por manipulação, ou porque foi... o relacionamento ele iniciou mais com base no sexo do que no amor e no respeito, tá? Mas o que eu consigo ver aqui é que existem pessoas com muita dificuldade de sair de um relacionamento, porque há negligência, há sentimento de culpa ou de dúvida, e uma decisão tem que ser tomada, e é muito provável que essa decisão é como se não houvesse mais conserto para muitas pessoas, e a única opção fosse realmente o divórcio, né? A ruptura definitiva. Para quem não tem relação, para quem não é envolvido em relacionamentos, é muito provável que a gente esteja falando aí da questão trabalhista, de oportunidade de trabalho, de você estar com medo de perder um trabalho, ou de ter perdido um trabalho, ter um projeto que estava prometido e que não aconteceu, e pode estar envolvendo aí términos de contrato, não necessariamente envolvendo justiça, mas o fato do término de contrato pode estar relacionado aqui. Um trabalho que às vezes vocês se dedicaram muito, que vocês chegaram ao extremo de se doar como profissional o máximo que vocês puderam, ou existe medo em perder o contrato, ou um contrato que está sendo perdido,
e que pode haver aí de fato um desligamento. Para as pessoas que não passam por nenhuma dessas situações, de términos de contrato ou de relacionamento, de casamento, é muito provável que muitas de vocês estejam sofrendo justamente por um término de um relacionamento que já aconteceu, tá? E ainda estão apegados e apegadas a algum relacionamento que já se foi. Projetaram muito, idealizaram muito, se dedicaram, em algum momento tiveram que fazer uma escolha ou fizeram uma escolha por vocês. Em muitas questões, para muitas pessoas, vocês se sentiram largados, rejeitados, negligenciados por um amor que foi extremo, que foi dedicado, e esse sofrimento está acontecendo justamente por um apego ou porque vocês foram tão manipulados e manipuladas que se apegaram ao relacionamento de uma forma que vocês não sabem muito bem como seguir agora. Então é isso, eu acho que são essas as situações que nós temos aqui. Quais são os recados? Eu sempre deixo aí as mensagens dos arcanos maiores como recados para o final. E nós temos muitos recados, porque nós temos 7 arcanos maiores na leitura de vocês, de 10 cartas, 7 arcanos maiores. Vocês têm noção de quanta mensagem tem aqui para vocês? Então, vocês que estão passando realmente por todo esse sofrimento, por essa angústia, escutem bem o que eu vou falar agora, para que vocês tentem mudar essa energia pesada, para vocês transmutarem essa energia pesada, para poder seguirem de uma forma mais leve a partir de agora. Minto. São 6 arcanos maiores. Eu falei quanto? 7? São 6 arcanos maiores. Eu tinha deixado uma cartinha ali. Eu não vejo muito como esse recado não está relacionado a pessoas que estão passando por divórcio. Eu não vejo muito, porque, olha, gente, carta do Papa, da justiça, do julgamento, do diabo, justiça e julgamento, e carta do Papa, Papa vem me falar sobre tradicionalização, tudo que é tradicional. Então a gente pode estar falando de casamento. Justiça e julgamento, a gente vem falar totalmente aí de uma questão judicial mesmo. E o diabo vem falar muito dessas paixões efêmeras, desses apegos, dessas coisas difíceis de se desfazer. O maior recado aqui é para as pessoas que estão passando por términos de contratos e por separação litigiosa, muito provavelmente. Olha, muitos de vocês estão apegados, se condicionaram a um relacionamento. O que é o condicionamento? É quando você, às vezes, faz de tudo para se adaptar a uma situação ou pessoa, para poder agradar, para poder viver bem com. Então, essa, para mim, a carta do condicionamento, ela tem relação com isso, né? Porque aqui ele fala assim do lobo na pele do cordeiro, né? Meio que isso aqui que quer dizer. Então, apesar que aqui não mostra um lobo, mostra como se fosse um leão e os cordeirinhos aqui. Então, é alguém diferente no meio dos cordeiros, tentando se passar como um cordeiro. Então, para muitas pessoas se adaptaram ao relacionamento ou situação para conseguirem se sentir inseridas naquilo, para poder viverem bem, para poder viverem harmoniosamente bem. Vocês se queriam tanto viver aquela situação que vocês fizeram de tudo para se adaptar a ela.
Fizeram tudo para se adaptar a ela. E é isso que traz muito apego. Então, o recado dessa carta aqui para vocês desbloquearem essa energia do condicionamento do apego, a energia do diabo, da carta do diabo, é o seguinte: sejam vocês mesmos, sejam vocês mesmas. Não mudem por ninguém. Não alterem a essência de vocês e quem vocês são para se adaptar ou para caber no mundo do outro ou em alguma situação. Caso contrário, vocês nunca vão estar se sentindo plenos, plenas, completos ou completas. Porque você não vai ser você mesmo, você não vai viver o seu melhor, você não vai dar o seu melhor, porque você vai estar sempre tentando se adaptar a uma situação ou relacionamento ou pessoa. E aí você não é você mesmo. A partir do momento que você tem que se condicionar, você não está sendo você mesmo. Seja você mesmo, seja você mesma. Deixe de tentar se adaptar às coisas e pessoas. Porque cedo ou tarde você vai sentir o peso disso. Cedo ou tarde você vai olhar para trás e pode vir a se arrepender e pode vir a se incomodar. E aí às vezes pode ser tarde demais. Boa parte da sua vida já foi. Você como se fosse uma marionete de uma situação, de um relacionamento, simplesmente para caber dentro dele. Muitos de vocês sentindo que vocês precisam passar por isso, ou que vocês são muito apegados ou apegadas a essa situação porque sentem que tem relação com vidas passadas. Para muitos pode ser sim. Às vezes a gente precisa passar por situações kármicas, a gente precisa passar por determinadas situações na nossa vida porque a gente tem aí um karma que a gente tem que sanar, que a gente tem que resolver. Isso para quem acredita, ok, tá? Para quem não acredita, continuem aí olhando para as próximas mensagens que vão vir. O que essa carta vem falar pra gente? Ela tem relação com a carta da lua. Então trabalhe a sua intuição. Deixe os medos e as dúvidas de lado. Deixe de pensar que tudo tem respostas em vidas passadas. O que tem que ser da sua vida, o que tinha que ser da sua vida já foi, o que tem que sair, tá saindo, então deixa sair. Se tá saindo é porque precisa sair. Aquela energia foi, cessou. Não tenha dúvidas de que se tá saindo é porque precisa sair. Trabalhe a sua intuição para que você consiga dar o melhor de você e as suas escolhas sejam as melhores possíveis. Não fiquem tanto apegados ou apegadas a ter que permanecer em algo, a se condicionar para caber em algo que vocês acreditam que vocês precisam viver. Porque vocês querem aquilo ou porque vocês acham que aquilo é algo que vocês têm que viver. Não materialidade, entre em contato com o seu eu. Tente tirar todas as espadas das suas cabeças, todos os pensamentos que te incomodam. Tente entrar em contato num estado de meditação. Se for o caso, tente procurar ajuda psicoterápica, qualquer tipo de terapia, às vezes reiki, terapia holística, xamânica, psicólogo, psiquiatra, não importa. Às vezes até uma orientação de algum pastor, de algum amigo, de um pai, de uma mãe, de alguém que você confie. Muitas vezes você escutar a voz de alguém que você confia, ou se abrir, ou trabalhar em uma terapia, vai fazer com que você consiga entrar em contato com um lado seu que você não estava atingindo, um lado não material, para que você tente acalmar um pouquinho mais, para que você possa ter maior clareza de como seguir. Tá? Porque a não materialidade tem relação com a carta do Papa, então muitas vezes vem falar também de você ouvir a voz da experiência, conversar com alguém que você confia, escutar opiniões, buscar ajuda, buscar auxílio, para que você sinta, para que você consiga, dentro de você, sanar as suas dúvidas e consiga encontrar dentro de você respostas que venham te ajudar a sair da dúvida e te auxiliar a andar, tá? A ir pra frente. Tome consciência de que existe uma energia dentro de você que é sua, que você precisa resgatar, que você precisa conhecer. Quem é você? O que você quer?
que você é o dono e a dona da sua vida, que depende de você pegar as rédeas e seguir em frente. Escolher o caminho que você tem que trilhar e seguir em frente. Você é dono, você é dona do seu caminhar. Não é ninguém que determina o caminho da sua vida. É você que determina o caminho que você vai trilhar. Tome consciência disso, de que você tem poder, que você tem energia e que você precisa resgatar isso dentro de você. Justiça, né? Ruptura e além da ilusão. Existem coisas que precisam sair da nossa vida e que acontecem de forma inesperada. E tudo que acontece de uma forma inesperada, ela vem de alguma forma ensinar alguma coisa pra gente. Infelizmente é assim que a vida é. A gente aprende com os tapas da vida, a gente não aprende com as coisas boas. Como que é quando a gente é criança? Não põe o dedinho na tomada, você vai levar choque. O que a criancinha faz? Ela vai lá e põe o dedo na tomada. Às vezes você precisa, às vezes não, a maioria das vezes, grande parte das pessoas precisa levar a porrada para poder aprender. Eu diria que 100% das pessoas precisa levar a porrada para aprender. 100% das crianças precisam enfiar o dedinho na tomada para ter certeza que vai levar o choque. Porque não escuta a mãe. Né? É o desafio. Ah, dá choque? Vou ver se dá choque mesmo. E dá. A vida faz isso com a gente. A vida, a ruptura, são coisas que acontecem de forma inesperada, justamente porque precisam dar algum chacoalhão na gente, precisam movimentar alguma coisa na nossa vida. É extremamente difícil passar por isso, mas é a necessidade que o ser humano tem para poder evoluir, para poder aprender alguma coisa, para poder ser forte. E infelizmente é assim. Não é fácil? Não é fácil. Dói? Dói. Mas infelizmente é assim que a gente aprende, é por isso que a gente está nesse planeta. Porque se nós fôssemos perfeitos e não tivéssemos que evoluir, a gente não estaria aqui no planeta Terra passando por provas e expiações e por todos esses problemas que cada um de nós enfrenta. Então, coisas precisam ser quebradas na sua vida, coisas estão sendo quebradas porque precisam sair da sua vida. Olhe além. Veja que é exatamente isso. Se aconteceu, por que aconteceu? Veja o além. Veja o lado bom das coisas também, não só o lado negativo. Você se prender, no caso de muitas pessoas aqui que a gente vem falando de um relacionamento desgastado, às vezes com manipulação, às vezes onde você estava se sentindo negligenciado ou negligenciada, você vai ficar se condicionando, se prendendo a uma coisa que não tá boa? Por quê? Por pura dependência emocional, às vezes. Desculpa, gente, meu vídeo interrompeu porque eu recebi uma chamada aqui e interrompeu o vídeo. Retomando, a gente tem que olhar além da ilusão. Se alguma coisa aconteceu, se alguma coisa ruiu na nossa vida, é porque aquilo vem trazer algum aprendizado pra gente. Tente olhar as coisas positivas das coisas ruins. É extremamente difícil. Mas tudo tem um porquê. Muitas vezes isso aconteceu porque você ia ficar presa numa situação que não te cabia mais, que não estava mais te fazendo feliz, mas que você muitas vezes estava numa codependência financeira, codependência emocional, enfim, cada um na sua situação. Mas que aquilo já não estava mais legal. Uma parceria feita de duas pessoas se doando e fazendo acontecer. E se uma se doa e a outra não vai dar certo. É só empurrar com a barriga. É adiar alguma coisa que cedo ou tarde vai acontecer. Então é melhor que aconteça agora do que mais pra frente. Tente ver o lado positivo das coisas, por mais difícil que seja. Tente ver além da ilusão. Tente enxergar além. O que isso traz pra você? O que isso te ensina? A mensagem pra Libra tá muito forte. Eu já tô sentindo aí que tem muita gente que vai dar dislike pra mim porque não gostou. Gente, eu trago as mensagens que eu preciso trazer, não as mensagens que vocês precisam ouvir. Isso vocês precisam ter consciência.
É claro que eu só queria poder falar coisas boas pra vocês, mas tem pessoas que precisam receber essas mensagens. Por quê? Porque precisam ouvir quais os desbloqueios. E aí, quais são os desbloqueios? Resumindo de novo. Não se condicione às situações e às pessoas. Seja você mesmo, seja você mesma. Não mude por ninguém. Não mude por nada. Busque ajuda se você sente necessidade. Escute voz de pessoas mais experientes. Se apegue à espiritualidade para você conseguir se equilibrar e para conseguir ter as melhores decisões. Trabalhar a sua intuição. E aceite. Faça escolhas. Tome as rédeas da sua vida. Tome consciência de que você é o responsável por seguir a sua vida e buscar a sua felicidade. Você não tem que deixar de desacreditar na sua felicidade porque no momento você está passando por uma fase difícil. Existem coisas que acontecem e ponto. A gente não tem muito como mudar isso. Pegue as rédeas da sua vida, siga em frente. Tente ser feliz, não desanime. Não deixe de acreditar que coisas boas podem acontecer para você. Não deixe de acreditar que a felicidade pode estar mais à frente para você. É esse o recado que eu tenho que dar para vocês. É isso que eu sinto que eu tenho que dar para vocês. Me desculpa se muitos de vocês não gostaram ou não sentiram ressonância. Não vai bater para todo mundo mesmo. Não é uma leitura particular, então eu peço para que vocês respeitem isso. O seu dislike não vai fazer com que a minha mensagem seja positiva no próximo mês. Porque se ela tiver que vir dando porrada, eu vou vir dando porrada de novo. Enfim, estou aqui me doando em amor pra vocês. E essa mensagem é pra uma parcela de pessoas, não pra todas. Desculpa a porrada, mas essa é a mensagem que eu preciso dar. Então eu espero que ajude quem realmente está de coração aberto para receber essas mensagens. Por quê? Se a mensagem está pesada é porque, e ainda vieram 6 arcanos maiores, é porque vocês têm muito o que prestar atenção em como transmutar essas energias que não estão boas. E eu já falei sobre elas aqui. As dicas já foram dadas. Agora vamos encerrar a leitura de vocês com o Oráculo das Fadas, uma mensagem adicional, tá bom? Libra, setembro de 2020, qual a mensagem das fadas? Nossa, veio bastante coisa aqui. Tente balancear o trabalho, um momento de lazer, um momento de descanso, para que você tenha maior energia e para que você tenha harmonia e consiga ser produtivo, ter uma vida produtiva. E às vezes aquela cochiladinha te ajuda a ter energia para você continuar. Então, encontre balancear a sua vida, encontre balancear os setores da sua vida. Olha, intuição pura. As fadas manifestam ajuda para você. Então, diga o que o seu coração deseja. Qual é a sua intenção mais pura? E a fada da intuição vai tentar captar essa energia para te ajudar. Stargazing. Quando você observar as estrelas e entrar em contato com você mesmo, com você mesma, você consegue trabalhar a sua intuição e deixar as coisas fluírem de forma mais livre. E você vai, é como se observar as estrelas, você tem condições de trabalhar as suas emoções, entrar em contato com a sua intuição para que as coisas fluam melhor. E vem confirmar aqui uma coisa que a gente falou, hein? De você entrar em contato com a não materialidade, né? De você entrar em contato com o seu eu, para você
tentar encontrar equilíbrio e saber como conduzir melhor a sua vida. O tempo é precioso. Então, aprecie cada momento, experiencie cada momento da forma mais preciosa que você puder. O tempo é precioso, não perca tempo. Não se prenda a coisas que não são para ser suas. Não perca oportunidades, não perca a oportunidade de estar com pessoas que te querem bem. Não perca a oportunidade de vivenciar coisas positivas, porque você às vezes está ali só fechada em uma situação. Olha, abundância. Tem abundância vindo para você. Desbloqueie. Ah, gente, olha só a mensagem das fadas. Você tem que desbloquear as energias, porque senão a abundância não vem para você. Você tem que acreditar. Tem que acreditar mais em você e tem que acreditar mais que o universo, ele trabalha a seu favor e não contra vocês. Por mais dificuldade que a vida pareça, as coisas acontecem por um motivo. E a energia da abundância, ela tá ali. Mas você precisa acreditar nela, você precisa aproveitar as oportunidades para conversar com para entrar em contato com a sua intuição, para se libertar das coisas, para poder manifestar os seus desejos, aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível, para você encontrar balanço nas coisas, para você saber balancear as determinadas áreas da sua vida. Colocar no seu coração a sua intenção mais pura e abrir as suas energias para o momento de abundância, para as coisas boas que estão vindo para vocês. Gente, olha que leitura bacana. Ela veio com um grande chacoalhão para muitas pessoas que estão passando por um momento pesado, um momento difícil, mas vocês trabalhando, desbloqueando as energias, as dicas que vieram dos arcanos maiores, desbloqueando as energias e trabalhando todas essas dicas das fadas, gente, é o pote de ouro no final do arco-íris. É o pote de ouro no final do arco-íris. Não deixem de acreditar. Não deixem de acreditar que a vida sorri para vocês, que a vida vai sorrir para vocês, que se vocês estão passando por uma fase complicada, é uma fase. Nada dura para sempre. Não existe sofrimento que dure para sempre. Ok? Desculpa pelo chacoalhão. Desculpa aí se vocês ouviram muitas das coisas que vocês não gostariam, mas foi a mensagem que eu precisava entregar para uma parcela de pessoas que está assistindo este vídeo. Eu espero de coração que ajude vocês. E nos vemos no próximo mês.